وإنك لعلى خلق عظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sejam bem-vindos ao nosso programa para mais um vídeo. Para você que ainda não inscreveu-se no nosso canal, inscreva-se e clica no sininho de notificação e assim serás notificado a cada vídeo que passar. Sim, para hoje temos como tema muçulmano ligado ao desporto. Para isso temos nosso convidado, Sheikh Ali, Sheikh este que representou Moçambique em 2009 na Federação de Jogos Internacional Handebol. Sim, Sheikh, esteja à vontade e cumprimenta os nossos telespectadores. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sejam cumprimentados, telespectadores. Sim, para darmos início, Sheikh, existe alguma ligação entre a prática de modalidade desportiva, ou seja, o Islã se identifica com a prática de jogos desportivos? Sim, eu acredito sim. E tenho a certeza. Por quê? Baseando minha resposta na prática, ou seja, na vida de nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam, quando incentivou os seus companheiros à prática da natação, arco e flecha, corrida de cavalo. Então, resumindo isso, há espaço para desporto no Islã. Pois, e qual é o desportivo que mais o profeta ele praticava? Aconselhando os seus companheiros a prática de natação, isso quer dizer que ele também gostava de praticar. O mesmo ocorre com a corrida de cavalo. Ele gostava bastante. Pois, sabemos que o Sheikh Ali tem uma larga experiência no campo desportivo. Será que pode compartilhar conosco como é que foi a conciliação dos eventos em que participou com a prática religiosa ou com a prática religiosa, como no caso do Salat? É uma matéria muito complexa falar a respeito deste assunto. Ainda bem que tocaste, porque, resumindo, nós como muçulmanos temos muita dificuldade de falar a respeito desse assunto. O Islã, ou seja, Allah subhanahu wa ta'ala, apenas nos quer a obediência. E nós podemos efetuar o salat a qualquer parte, desde que esteja puro. E como é praticar o salat num ambiente em que só existe um muçulmano que é a pessoa que tenta encontrar um ambiente para efetuar o salat pessoalmente? Não é difícil. Às vezes tem sido, mas a dificuldade aparece por ser o único, em algumas vezes, ou o ambiente em si, mas não impede de praticar o salat. Há dificuldade, mas ninguém está impedido de praticar o salat. Bastar encontrarmos um lugar adequado puro. E se por acaso o salat encontrar no momento em que vai praticar o salat, ou antes ou depois, qual é a tática que, sendo Sheikh um desportista, vai efetuar neste momento? Bem, a respeito desse assunto, é um pouco complicado, mas é possível. O salat está delimitado, ou seja, tem o seu período. Se falarmos de salat al-dhuhr, entra a partir do momento em que o sol chega ao meio-dia até o próximo do horário do salat al-asr. Então, dentro desse período, você está, ou seja, é o momento em que você deve efetuar o salat al-dhuhr. Suponhamos que eu tenho um jogo às 19. Não consigo encontrar o salat al-asr, ou seja, o salat al-isha em jamaat, mas ainda tenho a oportunidade de cumprir com o salat. O mais importante neste momento é a obediência, apenas. Isso está legislado dentro do Islã? O desporto em si? Não, a retardação do salat para um horário
não apropriados do Salat que o Sheikh pode perder neste momento? Nesse contexto eu apenas usei dentro do horário, mas com isto, na minha resposta anterior, Pois. eu havia dito que é um pouco complicado falar a respeito dessa matéria, porque suponhamos tem um jogo de 1h30 no período em que deveria efetuar o Salat Maghrib, então passa até o Isha. Então é mais ou menos essa dificuldade que encontramos na vida desportiva, mas não é impossível de conciliar o Islã, ou seja, a prática do Salat e o desporto. Pois, ultimamente temos notado uma onda crescente no âmbito dos desportistas muçulmanos, como no caso do Karim Benzema e o Frankie Ribéry, o Mohamed Salah e o Sadio Mané, e jogadores estes que conseguem impor o seu talento e a devoção. Qual é o conselho que deixa ficar para os jovens que sonham em trilhar nestes passos? O meu conselho seria, neste âmbito em que encontramos a dificuldade de conciliar o Islã, ou seja, a prática do Salat, a maior parte das vezes devido à vergonha de mostrarmos, ou seja, de identificarmos como muçulmanos. Encontra-me no meio de pessoas que não são muçulmanas, apenas sou o único, mas a minha vida é desportiva, eu faço parte deste elenco desportivo. Para efetuar o Salat, eu tenho receio do que os meus colegas, ou seja, a equipe toda, o que dirá de mim? Parece maluco, sem noção. Mas se ultrapassarmos essas dificuldades com facilidade, Allah abre as portas com facilidade. Então o conselho que eu vou deixar como base é apenas trazermos a obediência, porque é o mais importante que Allah subhanahu wa ta'ala quer de nós, é a obediência. Este é o meu conselho. Pois, ficaram belas palavras do nosso convidado de hoje. Só para terminar, Sheikh, qual é as últimas os últimos conselhos que deixa ficar para os nossos telespectadores neste âmbito do desporto, ou o muçulmano ligado ao desporto, de uma maneira resumida? Anteriormente já havia respondido que o Islã não tem espaço para o desporto, mas para conciliar as duas coisas devemos traçar um parâmetro, ou seja, temos que estabelecer limites, assim como Allah estabeleceu limites entre o halal e o haram, o que é proibido, o que é permitido fazer. Só podemos conciliar se não contrariarmos com as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Então não estão impedidos das pessoas praticarem um desporto, mas com isso tem que ter em mente que tem uma obrigação por cumprir para com Allah subhanahu wa ta'ala. Então se conseguir conciliar essas duas coisas, verá, ou seja, a vida desportiva será mais fácil, mais simples. Este é o último detalhe que eu tinha. E como a pessoa pode deixar saber com, por exemplo, o grupo que eu sou muçulmano e tenho meus horários que tenho de efetuar o Salat sem lesar a equipe? Quando pretende se filiar a uma equipe, antes tem um contrato. Então o contrato é que estabelece o parâmetro, os limites de você para com o clube em que estás filiado. Então, a partir do contrato, você tem suas opiniões, assim como o clube tem suas opiniões. Então, a partir deste momento, as duas pessoas, ou seja, as duas partes, ambas partes, vão acordar como é que as coisas vão funcionar. Então, usando esse termo fica mais simples e
possível de fazer o desporto com a prática do salat no Islã. Sim, bem, ficaram belas palavras do nosso convidado. Pedimos para que continue seguindo o nosso canal no YouTube e a nossa página no Facebook. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.